a direção começa a puxar para o lado. Em qualquer curva, o pneu desanda a cantar essa musiquinha. O carro está desalinhado. Esse movimento, ele é um movimento de arrasto. Ele vai acabar gerando um desgaste muito acelerado e irregular na banda de rodagem. Cada vez mais, a sua definição de trajetória, a sua estabilidade, ela vai ser prejudicada. O do meio passou do limite. E o da esquerda? Apesar da gente observar borracha, que ainda daria para rodar mais uns 5 a 10 mil quilômetros, o lado de cá está totalmente deteriorado. Isso mostra que em algum componente da suspensão causou um desalinhamento no veículo. O desgaste irregular dos pneus nem sempre é visível, mas se a direção puxa para a esquerda ou direita, sinal que o alinhamento já desandou. E uma das causas pode ser essa. Os buracos castigam as peças da suspensão, que perdem os ajustes entre si. Aí, quando vai para a revisão... O alinhamento é a geometria das rodas. Esse aparelho, fixado em cada pneu, aciona um sistema de medidas que vai deixar todas as rodas paradas. Nós temos duas câmeras de vídeo que filmam uma placa no eixo dianteiro e uma placa no eixo traseiro do veículo. Essa informação é enviada para o computador, que processa esses dados. O computador checa tudo rapidinho. Identifica as medidas do carro e faz os diagnósticos no eixo dianteiro e traseiro. Quando aparece o vermelho, mãos à obra. Precisa ajustar os ângulos da roda. Esses ângulos são, por exemplo, a convergência. Toda vez que os pneus estiverem apontando para o centro do veículo, esse carro está convergente. Divergentes, elas estão abertas. Existe um outro ângulo chamado cambagem. É a verificação do caimento das rodas, tanto para externo quanto internamente em relação ao veículo. O alinhamento é importante por diversos motivos. O primeiro seria a segurança. Um veículo bem alinhado, ele se torna mais seguro. Conforto, porque um carro bem alinhado também se torna mais confortável. A direção começa a vibrar. O seu carro está desbalanceado. De maneira geral, o processo afeta tanto rodas traseiras quanto dianteiras. As pessoas que andam com o pneu de maneira mais agressiva, não calibram o pneu regularmente, né? Essa falta de trato e de carinho com os pneus é o que vai determinar se você vai ter que fazer balanceamento com mais frequência ou menos frequência. De volta à oficina. A máquina gira a roda e pneu e analisa o desequilíbrio de peso nas rodas, que é corrigido colocando essas pequenas placas de chumbo. O fato é que, se você não balancear com uma certa frequência, ou seja, pegar aquela vibração e resolver rápido, você vai gerar um desgaste irregular na banda de rodagem. Aí, você gerou uma sequela no pneu que nunca, mais nenhum balanceamento vai dar jeito. Você vai ter que conviver com essa vibração até trocar o pneu. Alinhamento e balanceamento devem ser feitos a cada 10 mil quilômetros. Assim, você não sai da linha. Houve um tempo em que a tampa do radiador tinha até termômetro para mostrar a temperatura do motor. Mas isso foi lá no fim da década de 20. Hoje, o radiador e a tampa nem ficam mais juntos. E o cuidado tem de ser redobrado. Calorzão, você com pressa e o carro ferve no meio da rua. Começa então a caça ao problema. E esta é uma das peças que devem ser examinadas na oficina. A tampa do radiador. Ainda que os radiadores modernos não tenham tampa. Eles vêm selados de fábrica. Mas o nome tampa do radiador ficou, embora ela feche o reservatório de água, que faz parte do sistema que mantém o motor funcionando na temperatura ideal. O que é muito comum é deixar a tampa do reservatório ou do radiador solta. Não apertar bem no posto ou na hora de verificar. Essa tampa ela tem que ser muito fechada. Quando a tampa está mal encaixada, a válvula dentro dela não trabalha direito. Os especialistas costumam dizer que a válvula da tampa do radiador funciona como a da panela de pressão. Quando a válvula está frouxa, libera mais vapor do que o necessário. Com pouca água dentro, o alimento corre o risco de queimar. No caso do carro, o motor pode fundir. Alguns sinais de alerta. Ponteiro da temperatura no vermelho, água pingando e líquido abaixo do nível mínimo. Ele tem de estar entre o mínimo e o máximo. De quanto em quanto tempo a gente deve checar esse nível de água? Pelo menos uma vez por semana deve ser verificado. No verão, que as temperaturas são mais altas, deve ser verificado com mais frequência. Pequenas variações são normais. Aí, você mesmo pode dar um jeito.
Se você for completar na sua casa, só água normal, não precisa colocar nada. Nem pense em misturar aditivo. Ele deve ser colocado nas oficinas especializadas, por um técnico especializado. Ele vai lavar o sistema todo, substituir a água e colocar o aditivo na proporção adequada. E se você se animar a cuidar pessoalmente do carro, por favor, mire na tampa certa. Já aconteceu de colocarem água no lugar errado? Aconteceu até de colocar no motor. Um sujeito menos avisado aí, ao invés, abriu a primeira tampa que encontrou e colocou água e foi preciso desmontar o motor para resolver o problema. Andar com um carro em ponto morto economiza combustível? Não economiza. Quando você coloca o carro em ponto morto, para o motor funcionar, você precisa da queima de combustível. Vamos encarar aqui agora uma descida. Coloquei o câmbio em ponto morto. Olha como o carro vai aumentando a velocidade. Eu tenho que usar bastante o freio para controlar o carro. Você acaba sobrecarregando todo o sistema de pneus e principalmente freio. Você não tem mais o câmbio para ajudar você a desacelerar. Vai acontecer um desgaste prematuro e fica perigoso. Se eu coloco ele engrenado, quem está fazendo o motor funcionar é o peso do carro. Nessa hora, o consumo é zero. Num câmbio automático, jamais deve-se usar o câmbio no neutro. Isso vai fazer com que o sistema pare de ser lubrificado. Vai quebrar o seu câmbio. Tirar o pé do acelerador com um câmbio engrenado, isso sim é economia de verdade. Durante o inverno, muitas baterias começam a dar sinal de cansaço. Com esse aparelho, eu consigo medir a voltagem da bateria. Durante a partida, ele não pode baixar de 9. Quer ver só? Desceu muito, ou seja, esse carro não vai pegar. Agora, se isso acontecesse com você, o que é que você faria? Tranco é a maior fria. Pode arrebentar a correia dentada e a parte de cima do motor deixa de girar em harmonia com a parte de baixo. É retífica na certa. Melhor mesmo é checar se a bateria está próxima do vencimento. Tem algumas baterias que tem um mostrador em cima da bateria. Geralmente tá verde porque tá bom, vai ficando mais escuro, amarelo, vermelho, já tá na hora de trocar. Somente algumas baterias têm esse visor, outras não. E quanto à durabilidade, a vida útil de uma bateria é em torno de uns 3 anos. Agora, antes de trocar a sua bateria, veja se uma carga lenta já não resolve o seu problema. E você sabe por que é no frio que a bateria te deixa na mão? O óleo mais denso, o metal frio, deixa o motor mais preso, exigindo ainda mais da bateria. Então, se no calor já está demorando para dar partida, não espere o tempo fechar. Olha a pressão! Ok, a gente força um pouco a barra, mas é para deixar tudo bem claro. Se você tiver o pneu com a pressão fora do recomendado, quer para mais cheio ou para mais vazio, você sempre vai ter problema de segurança para o teu carro. Fazemos aqui o que não se deve. O pneu está calibrado acima do recomendado pelo fabricante, como se o manual não existisse. O pneu muito cheio, ele deixa de ter o contato pleno da banda de rodagem no chão. Ele toca só o centro. Se você diminuiu a área de contato, você diminuiu a aderência. Então ele vai escorregar mais fácil, quer numa frenagem ou numa curva, principalmente se o piso estiver molhado. Agora, o outro extremo. Ao contrário do pneu muito cheio, que toca só o centro, o pneu murcho toca mais as laterais e o centro fica vulnerável. Numa aquaplanagem, entra água muito fácil aqui e tira o carro do solo. Ele fica todo instável, como se estivesse recebendo vento lateral. Numa curva, não tem precisão. E antes de se iludir em nome da economia, pense no que é mais importante e olhe a pressão. Muita gente está usando o pneu mais cheio para tentar com isso economizar combustível. Porém, o que você ganha em combustível é muito pouco comparado com o que você perde em segurança. Opa, se o pneu está frio, é a hora ideal para calibrar. Sai de casa, para no primeiro lugar e calibra o pneu. Sempre com o pneu friozinho, bonitinho. Quando está quente, o ar se expande e engana o medidor da pressão, como se o pneu estivesse mais cheio do que o real.
Cada modelo tem a sua calibragem específica, é só olhar no manual. Um ponto muito importante é a tampinha, tá? Que ela evita de entrar de sujeira e entrar na agulha. Tá vendo que é muito fácil, tá? Então uma sujeira já murcha o pneu. O certo é toda semana. Toda semana ou 2 vezes por semana, depende da utilização. Mas não pode esperar um mês. Tá? Não pode. Abastece, aproveita e calibra o pneu. O step pode ocupar menos ou mais espaço, estar dentro ou fora do bagageiro. Mas você não deve, de jeito nenhum, desprezar os 4 requisitos mínimos de segurança. Primeiro, step tem que estar em bom estado e calibrado. É fundamental que pelo menos ele não esteja careca, e a calibragem sempre um pouco maior do que a dos pneus em uso. Segundo, a banda de rodagem tem de ser simétrica. Esse aqui, por exemplo, seria um pneu impróprio para servir de step. O ideal é que se tenha um pneu como esse aqui, um pneu de banda de rodagem simétrica, ou seja, do meio para fora ou do meio para dentro, ele tem exatamente o mesmo desenho. Terceiro, todo pneu tem prazo de validade. Prazo de validade, sim, de 5 anos. E para saber a data, é só olhar aqui. Quarto, step tem de andar em grupo. O step sozinho não é nada. Precisa estar sempre junto do macaco, da chave de roda e do triângulo. Para quem é prevenido, é só ir até a garagem e ver bem de pertinho como anda o step. Os motores de hoje nem lembram os de antigamente. Comparando com os vovôs, a nova geração não faz tanto barulho, polui menos e é mais econômica. Antigamente você tinha motores pequenos que funcionavam somente em altos giros, e hoje os motores pequenos, dos ditos carros populares, né, e 1.0, eles funcionam muito bem em baixas velocidades, ou seja, em baixas rotações. O reflexo dessa mudança aparece no câmbio manual. Por exemplo, no primeiro carro nacional 1.0 com 5 velocidades, se passava de segunda para terceira marcha somente aos 35 km por hora. Hoje, 30 km por hora já é o suficiente para rodar em terceira sem medo. E como a relação de marchas é mais curta, os carros agora pedem outro jeito de dirigir. É assim, primeira, 10 km por hora. Segunda marcha, 20 km por hora. Se você está a 30, pode engatar a terceira. Está a 40 km por hora, pode colocar a quarta, o carro não vai morrer, vai funcionar bem. Carros mais modernos, como esse que o Dilcer está dirigindo, apontam a economia de combustível em tempo real quando se anda na marcha correta. 40 km por hora em segunda marcha. O consumo, 5,6 km por litro. Agora que a gente colocou quarta marcha, na mesma velocidade, 40 km por hora, o motor não está reclamando, e o consumo, 10,5 km por litro. Só o fato de ter passado da segunda marcha para a quarta reduziu a metade o consumo de combustível. Em outro modelo, o César mostra como funciona o indicativo de troca de marchas. O carro diz para você qual é a hora certa de mexer no câmbio. Por exemplo, agora ele está em quarta com aquela bolinha, o que significa que a quarta marcha, para essa velocidade, ok. Agora ele está me indicando, troca para quinta. Troquei para quinta e entrou na marcha ideal. É ver para crer. Vamos fazer um teste comparativo. Técnicos do Instituto Mauá instalam um medidor de consumo de gasolina num carro com motor novo 1.0 de 3 cilindros. Serão 2 percursos com o mesmo motorista. É o Bruno, que já teve um carro 1.0 dos anos 90. De lá para cá, o 1.0 se modernizou bastante. Agora, mais do que você experimentar 1.0, eu quero saber como é que você dirige. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Você está trocando marcha ali em torno de 5.000, 4.000 e pouco RPM, né? Isso aí. Por que você gosta dessas esticadinhas, trocar marcha em 5.000? Na verdade, eu gosto de esticar porque eu acho que o carro desenvolve melhor. Mas você sabe que esse jeito que você está conduzindo é o jeito que a maioria das pessoas dirigem. Ah, é? Elas esticam um pouco mais a marcha, né? E depois fazem a troca. Mas você se preocupa com o consumo de combustível ou não? Me preocupo, lógico. Eu acho que combustível não sai barato pra ninguém, né? Você acha o quê? Que os motores modernos, como eles são motores que já vêm aí com tecnologias para ser mais econômicos, eles sempre vão ser mais econômicos, independente da faixa que você tiver? É, teoricamente tem que se adaptar ao modo de condução do motorista, né? Entendi. O carro tem que se adaptar ao modo de condução do motorista. Exato. Legal. Legal. Fim da primeira parte.
Os técnicos anotam os dados de consumo. Agora, vamos ver como o Bruno se sai com um jeito auto esporte de dirigir. Primeira regra, trocar de marcha em rotações mais baixas. Isso, acelera menos, tá? Sempre troca a marcha ali, ó, 2.500, troca. Joia. Deixa eu dar uma desenvolvidinha, né? Desenvolve, isso, ó, vai embora. Note que você já está em quarta marcha, em torno de 50 km por hora. E quantos RPM? 2.000. 2.000 RPM. Ou seja, você chegou rápido na velocidade sem colocar o pé no fundo do acelerador. E o que faz o carro aumentar a velocidade não é o acelerador. O que faz o carro aumentar a velocidade é a marcha que você coloca. Então você vai acelerando aos pouquinhos, chega numa determinada faixa, muda de marcha, aumenta a velocidade através da marcha. Aquela sua frase de que o carro tem que se adaptar ao meu jeito de dirigir, eu tenho uma péssima notícia para você. Você tem que entender qual é o ritmo do carro. O carro faz o que você quer. Só que se você quer de fato economia de combustível, você não pode pedir para ele potência. Pronto, fim do percurso. Dados recolhidos, contas feitas e a conclusão. Então, com a primeira vez que a gente rodou, foi com ele esticando a marcha, que era o jeito que ele dirigia antes. Ele acabou fazendo uma média de 8,2 km por litro. Certo. E depois da instrução, que você acabou dando pra ele, explicando, ele virou 12,9 km por litro. Ou seja, uma melhora de 41% na média. Economia, né? Então vamos lá, como é que você vai dirigir o carro daqui pra frente? Não, a partir de agora eu vou pegar leve. Show, meu Valeu, amigo. amigo. Obrigado. Elizabeth, Edith, Vera Lúcia. Depois de algumas lições de mecânica, elas começaram a mudar a relação com os carros. Você passa a conviver mais com isso, então você presta mais atenção no veículo também, não é? Esse barulho é de amortecedor, isso é de uma pastilha. Roda quebrada ou trincada ou amassada, né? Ela também vai influenciar na vida do pneu. E em todo o conjunto, não só do pneu, de tudo. Esse tipo de conhecimento ajuda muito a não temer certas expressões, como por exemplo, cambagem. Cambagem são as rodas inclinadas para dentro, cambagem negativa, ou as rodas inclinadas para fora, cambagem positiva. No geral, as mulheres são as grandes pessoas com maior necessidade de conhecimentos técnicos, de conhecimentos sobre mecânica. Quando elas chegam até uma de nossas filiais, elas têm um monte de dúvidas. Os cursos têm levado o público feminino não só para salas de aula, mas também para dentro dos centros automotivos. É a melhor forma de entender como funcionam os vários sistemas de um automóvel. Então, desde o sistema de suspensão, sistema de freio, sistema de motor, sistema de arrefecimento. E aí nós trabalhamos a parte básica de cada sistema. Quem toma contato com um assunto pela primeira vez se anima. O líquido de arrefecimento, agora eu sei o que significa. Por exemplo, nessa situação do aquecimento do motor, não era um problema de radiador, era um problema da válvula termostática. E eu tive condição de perceber isso, né? De pelo menos questionar isso com o mecânico. O mais importante em conhecer o básico de mecânica é ter segurança para tomar providências em caso de qualquer imprevisto. Além disso, colocar um ponto final naquela história de rebimbox e outras invenções. Fica melhor para todo mundo. Antes eu nem olhava para o painel, só para o espelho retrovisor. Hoje eu já olho. A gente vai usando e nem se dá conta. Você não vai percebendo endurecer, até uma hora que ela acaba pifando e te deixando na mão. Na realidade, a embreagem é o que transmite a força do motor ao câmbio. É o que dá tração no veículo para poder tirar ele em movimento. Pequenos cuidados prolongam a vida útil da embreagem. Sabe aquele vai não vai na subida? Não pode. Nunca segurar o carro numa subida, na embreagem, sempre ajudar com o freio de mão. E aquela mania de usar o pedal como apoio? Geralmente o condutor, quando troca a marcha, acaba por não tirar o pé do pedal de embreagem. Então fica ali com o pé descansando. A gente tem que se habituar a tirar o pé de lado. É bom também prestar atenção nos vizinhos da embreagem. Esse óleo vazando acaba contaminando a embreagem. Devido à força cíclica do volante, ele joga o óleo no disco de embreagem. O motor tem que estar sempre sequinho. Na sua garagem você pode olhar se tiver um vazamento, correr pro mecânico, dar uma olhadinha o que é. Tem que ficar muito atento também com o carro com protetor de kart. Ele demora um tempo para pingar no chão, ele vai acumulando no protetor. Então sempre é bom fazer uma manutenção preventiva, pedir pro mecânico dar uma olhadinha nessa parte. Mas depois de 120 mil quilômetros, não tem jeito. É preciso encarar a troca. É
uma troca de embreagem, na maioria dos casos, de um dia para o outro, o problema é resolvido. Um carro que freia sozinho e ajuda a evitar acidentes. Estou mantendo aqui uma velocidade um pouco abaixo dos 15 km por hora e estou indo em direção ao obstáculo. Não vou encostar o pé no freio. Vamos ver o que vai acontecer. Funciona. O carro parou, eu não fiz absolutamente nada. O teste com o XC60 dá uma ideia do desenvolvimento tecnológico dos novos automóveis. Esses recursos deixam cada vez mais evidente que dirigir não é mais uma tarefa apenas do motorista. Um outro exemplo comum de ser encontrado nos carros de hoje é o controle de estabilidade. O sistema antecipa possíveis derrapagens, corrigindo a trajetória do carro. E olha só o que acontece quando ele é desligado. Você pode até não ver, mas os avanços estão aí para ajudar a dirigir com mais segurança e conforto. Algumas dessas tecnologias invisíveis podem até variar a potência do motor, fazendo que ele seja mais eficiente e polua menos. É o caso da versão mais recente do Accord. Ele possui um sistema que nós chamamos de VCM, que é um sistema de gerenciamento no funcionamento dos cilindros. Ele pode trabalhar com 6 cilindros, um V6 total, com 4 cilindros, como se fosse um V4, e com 3 cilindros. Ó, pisei aqui bastante, 6 acelerador e tal. Aí já atingi a velocidade que eu queria. A tendência é que o carro passe a trabalhar com um número menor de cilindros. Isso, já está trabalhando com 3 cilindros. Por esse aparelho que você está usando aí, você consegue ver isso? Sim, essa na verdade é a única forma de saber quantos cilindros no motor estão trabalhando. As tecnologias podem ser invisíveis, mas elas estão aí. Seja nesse Lexus que estaciona sozinho, sem a interferência do motorista, ou então ajudando a enxergar no escuro, como é o caso do Mercedes Classe S e do BMW Série 7. E para quem acha que o próximo passo é fazer o carro voar, o Transition já passou pelos primeiros testes. E por falar nisso, você sabia que os aviões possuem um equipamento que alerta para a proximidade de outras aeronaves? Mesmo sem voar, os automóveis vão na mesma direção. Os carros vão ser capazes de se comunicar uns com os outros num futuro não muito distante. O que a gente vê é o pneu travando. Mas o que garante uma freada segura são outros componentes. Um dos mais importantes é o disco de freio. A função dele é transformar a energia do movimento em calor. Isso acontece pelo atrito com as pastilhas. E de pouquinho em pouquinho, as pastilhas deixam a espessura do disco cada vez menor. E existe limite para isso. Os manuais, no próprio disco, tem a espessura mínima. Se ele permitir, estiver dentro do limite, permitir a retífica, é feita a retífica. Se não, é recomendada a troca. A superfície precisa estar sempre lisinha, porque aumenta o contato com a pastilha. Para saber se o disco pode ser retificado, consulte a espessura mínima determinada pelo fabricante. Ela fica gravada na lateral do próprio disco, 24,2 milímetros, por exemplo. A medição é feita com um instrumento de precisão chamado paquímetro. O maior risco de um disco muito fino é o superaquecimento. Se você tem um disco muito fino, a temperatura do disco ela aumenta muito e a qualidade de frenagem diminui. Se a medida mínima for atingida, é hora de trocar o disco. Na hora de usar o freio, pouca gente se lembra se o sistema é a disco nas 4 rodas, se tem ABS ou se é a tambor. O importante é parar. Hoje no Brasil, 90% dos automóveis são fabricados com freios a tambor na traseira, um mecanismo mais barato e menos eficiente que os freios a disco, usados na dianteira. O tambor funciona de maneira bem simples. Ao pisar no pedal, um dispositivo pressiona 2 lonas. Isso diminui a velocidade da roda e faz o carro parar. Toda peça que está em contato com outra, existe um desgaste, por causa do atrito. Então ela vai desgastar. Só que o tambor traseiro, ele desgasta menos. Existem casos aqui de trocar 4 jogos de pastilha dianteira e o tambor traseiro está intacto. Isso acontece porque na maioria dos veículos, 70% da frenagem acontece nas rodas dianteiras e 30% nas traseiras.
Com o pé no pedal, os técnicos do Instituto Mauá de Tecnologia. Compare o espaço percorrido pelo carro numa frenagem normal e em outra, com um conjunto de freios dianteiros desligados. Pelos resultados, dá para notar que mesmo participando menos, os freios traseiros garantem a estabilidade e mantêm o carro na trajetória, até em freadas bruscas. Para não ter falha, os motoristas devem dar um pouco mais de atenção ao tambor. A manutenção, que é que ninguém faz, se ver as condições do fluido. Se nós tivermos um vazamento, o pedal vai na tábua. Aí não existe freagem em nenhuma das rodas, porque não existe pressão hidráulica. Hoje, os consumidores também podem optar pelo freio a disco nas 4 rodas, com ou sem o sistema de ABS. E nas duas alternativas, o espaço de frenagem é menor que o percorrido com o freio a tambor. Mas duas coisas não mudam. Os freios dianteiros continuam sendo mais exigidos. E a manutenção nunca é demais. Ah, e mais uma dica. Quando você for dar uma checada no sistema de freios traseiros, peça ao seu mecânico para também regular o freio de mão. O ideal é que ele trabalhe com 3 a 5 dentes. Olha o nível. Questão de segurança máxima. Ver o nível do fluido de freio é simples, mas se estiver abaixo do mínimo, pare no mecânico o quanto antes. Temos as marcações mínimo e máximo e é um serviço muito mais técnico. O usuário só pode completar esse fluido em caso de extrema emergência. Se está faltando fluido de freio, tem algum defeito grave no veículo, ou desgaste dos freios, ou algum vazamento. Para exemplificar o funcionamento de um motor de combustão interna, vamos considerar o caso do motor da explosão a 4 tempos. No primeiro tempo, admissão, a mistura combustível, constituída por ar e gasolina, doseados ou no carburador ou no sistema de injeção, passa pela válvula de admissão e entra no cilindro. Este movimento é auxiliado pelo pistão que, ao descer, diminuirá a pressão na zona superior do cilindro. No segundo tempo, compressão, a cambota em movimento rotativo força o pistão a movimentar-se no sentido ascendente e a mistura combustível é comprimida. No terceiro tempo, a explosão, a mistura combustível, já comprimida, sofre uma combustão muito rápida, iniciada por uma faísca de vela. Os gases de combustão provocam, ao expandir-se, o deslocamento do pistão no sentido descendente. No quarto tempo, escape, o pistão é forçado pelo movimento da cambota a subir, o que provoca a expulsão dos gases de combustão através da válvula de exaustão. A partir do momento em que o pistão atinge o ponto mais alto da sua trajetória, termina o ciclo, iniciando-se um novo ciclo com a admissão. Você sabe a hora certa de trocar a palheta do limpador do seu carro? Recomenda-se que os consumidores verifiquem a palheta a cada 6 meses e que a troca seja efetuada pelo menos uma vez por ano. Mas nem sempre é isso que acontece. Além de aumentar o risco de acidentes em dias de chuva, limpador com defeito dá prejuízo. O pior deles é riscar o vidro. Breakdown, baby. Nossa, amor! O esguichador d'água funciona? Acho que não. Você pode testar, por favor? Peraí, eu não sei nem onde é. É aqui do lado, isso. Funciona, Só tá completamente desregulado esse teu esguicho de água, hein? E sabe por que isso acontece? O Romero sabe. Isso normalmente acontece por resíduos acumulados no fundo do reservatório dos esguichos, causando entupimento ou desvio do jato,
que aqui no caso nós resolvemos isso com a pistola de ar, você coloca diretamente no furinho e ele acaba desentupindo. Ou então você pode resolver isso em casa de maneira muito simples e isso eu sei fazer. Anota aí o que você vai precisar. Uma agulha. Com movimento suave, você coloca a agulha dentro e direciona para o local adequado, que no caso é o vidro e não as pessoas. Última dica, mantenha o reservatório do limpador de vidro sempre cheio de água limpa. E se for para misturar sabão, que seja o neutro. Pode ser o de lavar louça, desde que esteja escrito neutro na embalagem. Ou uma solução específica para para-brisas. Assim você preserva o verniz e a pintura do carro. Na mesma caixa, motor, embreagem e câmbio. Quando o engate começa a ficar um pouco duro ou difícil, muito provavelmente o óleo da motocicleta já está vencido. O lubrificante precisa ter elementos para proteger todas as peças. E um dos momentos mais importantes é na partida, com o motor frio. Quanto mais rápido o óleo chega à parte alta, melhor. Veja só como é. Estamos só com a partida elétrica acionada. Vocês percebem que num primeiro momento, o óleo ainda não aparece. E conforme o motor vai virando, o óleo começa a aparecer. Repare que são muitos furos minúsculos. A viscosidade faz diferença, assim como o tipo de óleo. 15W50 é uma viscosidade que permite que em qualquer clima, em qualquer temperatura, você tenha mantido as propriedades do óleo. O comando de válvula, por exemplo, agradece. No momento da partida, o comando de válvula é uma peça essencial de ser lubrificada. Aqui você pode perceber que já existe uma película que está fixada nele protegendo. É importante levar o carro para revisão porque tem alguns itens que devem ser verificados periodicamente, como, por exemplo, os freios, a pressão dos pneus, a calibragem, verificar nível de fluido de freio, o nível de água do radiador. Isso é muito importante ser sempre verificado. É um item de segurança que não podemos deixar de estar sempre olhando. A manutenção preventiva ela é sempre melhor do que a prevenção corretiva. E também no caso de uma viagem, acho que o risco de eu ficar, por exemplo, na estrada por causa de um problema no carro, eu acho que é muito menor. Fazer a revisão preventiva do carro custa quase 70% menos do que consertar o carro depois de quebrado. Ágeis e econômicas, as motos mudaram a vida de muita gente. Minutos preciosos para uns e para outros, a chance de esquecer a hora. Nos dois casos, o cuidado com a máquina deve ser incorporado ao estilo de vida em duas rodas. O Pedro tem essa Yamaha Phaser 250. Será que ele passa no crivo do Leandro? O que você costuma fazer de manutenção, ter uma atenção sempre quando tem um certo desgaste aqui? Tenho. Em primeiro lugar, o óleo, né? Lubrificação de corrente também, da corrente. Sempre estou lubrificando ela, ainda mais quando chove, né? Choveu, lubrifica a corrente, porque ela limpou, tirou entre os elos ali toda a lubrificação. Então ela vai sofrer muito mais atrito e o desgaste vai ser bem maior. Com chuva, não pode dar bobeira. A XT660 do Marcos entra na fila. Quando ela está toda oxidada, a questão da oxidação da vela também, enferrujando tudo. A desculpa é sempre a falta de tempo. Até a revisão periódica é esquecida. Uma revisão você pode encaixar no seu dia a dia. Você faz essa revisão em 1 hora, dependendo do fluxo da concessionária. A gente pensa, só o fluidinho do freio, daqui a um mês eu troco. Mas você pode, antes de um mês, precisar desse freio forte, né? Pneus, por exemplo, merecem atenção especial. O pneu é um item importante porque ele é que faz, basicamente, a frenagem da moto junto com o sistema de freios. Tá vendo essa estria dentro do suco de drenagem? Que é o pneu que está ressecado. Borracha ressecada não tem elasticidade, ela não absorve energia. Então, quando você mais precisa, você não tem aderência. Agora, quer saber a diferença de estado entre as motos do Pedro e do Marcos? São completamente diferentes. Isso a gente pode ver na motocicleta. O Pedro tem uma moto com quase 30 mil quilômetros. A relação dele tá nova. Eu puxei ali, olhei, não tem folga, a corrente não tá elástica, os dentes do pinhão e da coroa não estão com desgaste assim excessivo, porque ele lubrifica, ele mantém esticado o tempo inteiro. No caso do Marcos, a motocicleta só tem 4 mil quilômetros, não tem nenhum ano de uso. Você já vê uma corrente já ficando ressecada. Isso, se ele continuar a usar assim, daqui 2, 3 mil quilômetros ele vai ter que trocar a relação. E para seguir o exemplo do Pedro, é uma questão de hábito. Ligar a sua moto de manhã, quando você acionar o motor, que você cheque
todo o sistema de luzes, iluminação da moto, para que você cheque o sistema de freio, para que você cheque efetivamente se os cabos estão bem conectados. Você faz essa checagem porque de uma viagem que você fez no dia anterior e você desligou a moto até que você ligue ela no dia seguinte, você pode não ter detectado algum tipo de problema, como esse, por exemplo, é uma luz de freio. A checagem de rotina favorece o perfeito funcionamento da motocicleta e, acima de tudo, a sua própria segurança. Sempre, antes de sair, faça uma rápida inspeção em alguns itens. Para começar, examine a pressão dos pneus. Veja se entre as ranhuras não há pedras ou algum objeto perfurante. Verifique o nível da água da bateria. Se necessário, complete com água destilada. Examine a corrente de transmissão. Se o modelo for equipado com freio hidráulico, inspecione o nível de fluido dos freios. Confira o nível de óleo e combustível. Teste a parte elétrica. Quando você tiver alguma dúvida, consulte o manual do proprietário. Sou Alan Kodair, piloto de automobilismo, estou na Stock Car já há 11 temporadas. As variáveis são muitas. Ano, modelo, cavalaria, mas uma coisa não muda. Na partida, é a hora que mais o motor precisa do óleo lubrificante. A partida do carro é um pouco crítico, porque é onde sai o óleo todo da parte de baixo do motor e tem que fluir rapidamente para vários componentes do carro. O caminho é longo. Começa com a bomba de óleo puxando o lubrificante que fica dentro do cárter, até encontrar a válvula que vai dar passagem para o filtro. Só depois de filtrado, ele se espalha por todo o motor. Enquanto isso, o que ainda ficou lá no cárter vai lubrificar os pistões que mergulham aqui enquanto se movimentam. Para os modelos com até 10 anos de fabricação, são recomendados os sintéticos e semissintéticos. O óleo sintético é um óleo que ele passa por algum processo químico. E o óleo semissintético é uma mistura do mineral com o sintético. Mas o que determina a facilidade de circulação do óleo no motor é a viscosidade. A viscosidade do óleo lubrificante, ela tem contribuição direta na redução desse consumo e da emissão de gases poluentes. Todos os engenheiros, tanto na pista como na rua, comparam o funcionamento do óleo lubrificante, de um bom óleo lubrificante, para o motor, assim como o sangue para o nosso corpo humano. Enquanto circula pelo coração do carro, o óleo forma uma película ao redor das peças. É o conhecido escudo protetor, que evita o acúmulo dos resíduos que saem durante a queima do combustível e diminui o atrito e o desgaste das peças. Consequentemente, para a economia de combustível e geração de poluentes. O manual do proprietário diz, e com todas as letras, qual o óleo recomendado pelo fabricante. Agora, cabe ao motorista, no caso aqui o piloto, escolher o modelo de carro que mais agrada. Pneu furado dá trabalho. Botar o step para rodar exige preparo físico e paciência. Troca feita, é bom lembrar que sempre tem o risco de ser surpreendido por outro furo. E se você já está sem o pneu reserva, a dica é não perder tempo e ir direto fazer o conserto. Se com o carro já é difícil, de moto o problema é ainda maior. A motocicleta é muito mais complexo do que um automóvel, não tem o step. Dependendo de qual dos pneus furou, dá para rodar com a moto até encontrar um borracheiro. Quando fura o pneu traseiro, você pode usar uma técnica de colocar seu peso praticamente no guidão. Furando o pneu dianteiro, você não tem nem como prosseguir com a motocicleta. Você tem que sair dela usando o motor para não cansar tanto. O carro gasta mais combustível com o pneu descalibrado? Sim, ele pode vir a consumir de 3 a até 10% a mais de combustível. Com os pneus descalibrados, o carro fica muito pesado. O pneu ele deixa de ser redondo para ficar achatado, grudado no chão. Com pneus calibrados, olha como fica fácil movimentar o carro. Agora, com os pneus descalibrados, fica muito mais difícil mover o carro. Imagina para o motor. O motorista deve calibrar uma vez por semana, utilizar a pressão recomendada pelo fabricante e sempre com os pneus frios. O que pouca gente sabe, ou mesmo ignora, é que apenas um raio quebrado é capaz de afetar todo o conjunto. É o chamado efeito dominó.
Quem encara diariamente o trânsito conhece bem as reações. Eu sei que é perigoso e pode desmontar a roda, como eu já vi em estrada. Se quebrar e furar o pneu da frente, se está em alta velocidade, você se arrebenta. A moto está completamente torta. Balança, trepida, fica difícil de dirigir. Em casos extremos como esse daqui, com raios soltos e quebrados, a moto perde a estabilidade e aumenta o risco de queda para o motociclista. Quando isso acontece, o negócio é trocar os raios e fazer o alinhamento da roda o mais rápido possível. Mas você não precisa deixar chegar a esse ponto. Um teste rápido ajuda a identificar possíveis raios soltos ou quebrados. Se liga na dica. Mas é como corda de violão, que quando tu mais tensionado, ele vai mudando o som. O som sai mais oco num raio frouxo. Fim de ano é praticamente uma convocação. E aí, parece que o mundo inteiro decide ir para o mesmo lugar. Mas nem todos os carros estão prontos para a jornada. É que a gente acha que isso só acontece com os outros. Só na Via Dutra, metade das ocorrências registradas no último feriado foram por causa de veículos mal conservados. Tudo por falta de uma simples revisão. Um serviço gratuito que aponta o estado geral do carro e mostra os reparos mais urgentes. Evita atrasos, confusões, micos em geral, né? O carro pode dar vários sinais de problema e piora se o motorista for abusado. Ele é feito normalmente a cada 10 mil quilômetros, certo? O rodízio ele tem o benefício de aumentar a vida útil do pneu. É um serviço gratuito, serviço rápido, porém que muita gente infelizmente deixa de fazer, diminuindo muito a vida útil do pneu. A troca de posição faz com que o desgaste dos pneus seja uniforme. Só fique ligado porque as posições variam de acordo com a tração do veículo. Quase todos os carros fabricados atualmente têm tração nas rodas dianteiras. Neste caso, o rodízio tem a seguinte regra: as rodas traseiras devem ir em cruz para a dianteira. E as da frente passam para trás sem mudar de lado. O pneu com tração dianteira tem os eixos traseiros livres. O pneu traseiro livre ele tem a maior probabilidade de dar um desgaste irregular. Nos modelos mais antigos e na maioria das caminhonetes, a tração é feita pelas rodas traseiras. Aí o rodízio é diferente. O pneu dianteiro direito vai para a traseira esquerda e o dianteiro esquerdo passa para o lugar do traseiro direito. Já os pneus de trás passam para frente sem mudar de lado. Jipes e utilitários 4x4 já seguem outra regra. Normalmente ele é feito em X. O pneu dianteiro esquerdo ele é utilizado na traseira direita. Já o pneu dianteiro direito é utilizado na traseira esquerda. O carro com tração traseira ou 4x4, ele tende a ter um desgaste maior e excessivo na banda. Feito o rodízio, ele equilibra o desgaste do único, portanto ele não pode mudar de posição. Existem os pneus que têm uns sulcos muito definidos em formato de flechas. Na lateral, no costado do pneu, vem marcando sentido de rotação. Para que o rodízio seja eficiente, os pneus dianteiros vão para trás e vice-versa, sempre no mesmo lado do carro. E aí, qual o seu caso? Tração dianteira? Traseira? 4x4? Pneus de alta performance? Seja qual for, não esqueça, o rodízio de pneus faz bem à saúde do seu carro e do seu bolso. Sabe qual é o melhor lugar para começar a revisão do carro? Na garagem de casa, com um simples teste de luz. Você pode, por exemplo, só ter um farol funcionando e ser confundido com uma moto, nenhum funcionando e não ser visto, ou quando você sinaliza alguma intenção, a sua seta não está funcionando. Primeiro, encoste o carro bem perto da parede. Aproveita o reflexo da própria parede, ó. Pisca-alerta, as duas setas piscando, farol, os dois lados, farol alto. Os faróis de milha, toda a parte de iluminação dianteira está perfeita. Hora das luzes traseiras. Estacione o carro de ré e comece tudo outra vez.
Agora você usa os espelhos retrovisores. Olha lá, lanterna. Vamos ver se a luz fica mais intensa na hora que eu piso no freio. Ficou, perfeito. Seta para a direita, seta para a esquerda. E não se esqueça, engate a ré para ver se essa iluminação está funcionando direitinho. Acendeu a luz de ré aqui, acendeu a luz de ré lá. Agora sim, pode ficar tranquilo que toda a iluminação está perfeita. O catalisador dura um bom tempo, cerca de 80 mil quilômetros. Transforma 98% dos gases tóxicos em substâncias inofensivas à natureza. O escapamento, ele tem uma curiosidade. Ele vai durar quanto mais você rodar. Imagina que o motor do carro está aqui assim, ó, trabalhando. Os gases que são produzidos vão percorrer toda essa extensão que você está vendo. No caso de um carro popular, são 4 metros. É um verdadeiro labirinto. Além do catalisador, há outra peça importante para diminuir a poluição, só que sonora. Isso porque quanto mais vai e volta tiver, mais baixo vai ficar o ruído. E é por isso que essa peça aqui é chamada de silencioso. Procure as melhores marcas, as embalagens que já são conhecidas e as oficinas de sua confiança. Uma regra tão importante e tão desrespeitada. Uma volta rápida pela rua, é possível ver veículos com faróis alto demais, caolhos, só com a lanterna ligada e às vezes nem isso. Farol desregulado é problema na certa. Se está alto demais, ofusca quem vem na direção contrária ou o motorista do carro da frente pelo retrovisor. Muito baixo, reduz o campo de visão e os obstáculos são percebidos só quando estão perto demais. Se os faróis estão direcionados para a esquerda, também atrapalham quem vem no sentido oposto. E se estão para a direita, iluminam muito mais o acostamento do que a pista em si. Nas oficinas especializadas, a análise é feita com este aparelho. Regular o farol não sai caro. E é bom dizer que à noite, o carro tem que estar obrigatoriamente com o farol baixo ligado. E nada de cegar os outros por aí. Farol alto só quando não houver veículos vindo no sentido contrário ou na frente. E farol de neblina só em caso de neblina. O balanço é dos mais indesejados. Esse carro está com os amortecedores vencidos. A roda pula descontrolada. Perigo até para passar a lombada. Você junta os barulhos, você junta o desconforto físico, né? Você fica balançando dentro do carro, você não consegue se firmar no banco. E é esse o papel da suspensão: dar conforto, estabilidade e segurança. Além dos amortecedores, molas, bandejas, buchas, pivôs e terminais formam o conjunto das partes móveis que ficam embaixo do carro. Quando você tem uma suspensão sem manutenção, o carro está completamente comprometido no que diz respeito à estabilidade. Você pode perder a direção, enfim, você perde o controle do carro. Diferente do motor que avisa com luzes no painel quando alguma coisa não vai bem, as peças da suspensão mandam outro tipo de recado. Toque-toque, aquele nheque-nheque, quando você passa em algum buraco, alguma coisa do tipo, isso é sinal de que algum componente não está legal. Só mesmo com uma revisão minuciosa, feita por um técnico bem treinado, dá para detectar os defeitos ainda no início. Já é possível verificar que ele apresenta vários problemas, né? Inclusive essa folga, olha, que está bem visível aqui. Temos aqui também o amortecedor com problema, com vazamento, apresentando já o vazamento de óleo. Como as peças da suspensão trabalham juntas e passam por grandes esforços, quando uma dá defeito, pode ter certeza, as outras acabam sobrecarregadas. O check-up da suspensão deve ser feito a cada 10 mil quilômetros. Dura meia hora, no máximo. E lembre que alguns buracos podem reduzir a vida útil de várias peças. Para não ter problemas antes da hora, reduza a velocidade em ruas esburacadas e nada de borrifar diesel embaixo do carro. Derivados de petróleo atacam e ressecam as borrachas. E o principal, sabe aquele chacoalhão para ver se o amortecedor está bom? Esqueça. Vazamento de óleo. Tá aqui um problema fácil de detectar no motor do seu carro. Vazamento de óleo é um transtorno. Suja a garagem, o chão do condomínio, deixa aquelas pegadas desagradáveis. Não é melhor você escutar um mecânico do que a sua mulher ou o síndico reclamando?
Óleo velho tá aqui. Óleo novo no motor, o motor tá feliz da vida, óleo limpinho. E o óleo velho, a gente faz o que com isso aqui? Tem um procedimento regulamentado para o descarte de óleo. Você tem que guardar o óleo, armazenar. E tem uma empresa responsável que recicla esse óleo para fazer depois lubrificantes, graxa. Óleo velho é um problema. Estraga o motor do carro, a fumaça dele estraga o ar que a gente respira e uma gota jogada no lugar errado contamina 1000 litros de água. Uma gota para 1000 litros. Pense nisso. O Brasil é cheio de jeitinho, né? Não tem mais jeitinho. Ou ele faz ou não passa na inspeção. Se não pelo planeta, faça por você.